Boa noite a todas. Essa singela apresentação hoje, ela nasceu de um conjunto de reflexões que eu tenho com alguns amigos espíritas em torno sobre a condição contemporânea de ser espírita, né? E de ser cristão por excelência. Então, são algumas reflexões, elas podem ser sendo ampliadas, mas eu quero mostrar para nós aquilo que me torna muito pensativo em torno do que tem vivido o Brasil e vivido o mundo em torno da condição, né, do que é viver uma religiosidade, o que é viver uma espiritualidade, né? E no nosso caso, no campo espírita, eu acredito que temos responsabilidades muito mais graves no campo das responsabilidades. Nós tivemos aqui, numa outra oportunidade, falando sobre uma obra Ação e Reação, e é uma obra que chama a atenção de nós espíritas, porque André Luiz esteve em uma região espiritual em que ele ajudava a resgatar espíritos muito perturbados, e eram essencialmente espíritos que haviam sido pessoas que sabiam que era verdade, sabiam o que era justiça, sabiam o que era correto, e optaram consciencialmente, deliberadamente, a fugir das responsabilidades. Então, acredito eu que os espíritas não podem se evadir de certas reflexões que são necessárias. Então, vamos começar. Então, o que é ser espírita no Brasil e no mundo? O que é esse reino de Deus que aparece, né, na literatura neotestamentária? Né? O que é isso ao longo da trajetória da história cristã? Como esse pensamento foi modulado e construído? O que é o reino de Deus para nós, espíritas? E quais são os desafios, dependendo da forma como interpretamos esse conceito, o reino de Deus, o reino dos céus, para vivermos a mensagem evangélica hoje? Se eu conseguir, ao término dessa nossa pequena jornada aí de 40 minutos, trazer alguma coisa importante, eu vou ficar feliz. Então, vamos lá. O que é o reino? Né? Muito tem sido discutido já e atualizado no pensamento espírita que o reino, essencialmente, na literatura evangélica, não é um reino físico. Né? Na verdade, o reino é uma condição simbólica da alma em relação às suas vivências. Né? Então, sempre que aparecer a palavra reino no Evangelho, ele está se referindo ao reino interior. Né? Mas será que é só isso mesmo? Vamos ver. Então, vamos voltar à Palestina, ao tempo de Jesus, e vamos começar pensando o que era o reino para os judeus. Né? Não sei se vocês já leram sobre isso, mas é curioso que os fariseus, os grandes doutores da lei, interpretavam o reino dos céus e o reino de Deus como uma realidade estática, extracorpórea, que aguardaria os israelitas, os judeus. Né? Essa perspectiva deles nasceu, deu uma investigadinha, encontrei essa resposta, é bastante interessante, em uma profecia de Daniel, em que ele dizia que a seu tempo Deus traria um reino de júbilos, de alegrias para o povo eleito, que era o povo israelita. A questão é, quando Jesus chega e passa a ministrar os seus ensinamentos, ele passa de forma muito categórica a botar em xeque essa concepção. Porque enquanto Israel, isso no sentido, né, da nação maior, né, dos povos que obedeciam os comandos, né, e a sua linha doutrinária, acreditavam que viria um reino a ser posto sobre nós, né, por Deus. Jesus dizia que não, que esse reino não era assim. Né? Por que é importante a gente pensar, então, nessa nascente judaica? Porque eles acreditavam que, na verdade, tudo que se passava aqui, né, tudo que acontecia na Terra, não teria necessariamente uma repercussão. Por quê? Porque eles acreditavam, muitas vezes, que a condição social de alguém, a condição de saúde de alguém, se debilitada ou vislumbrada na sociedade, já mostrava que aquele indivíduo em sofrimento
ele era o indivíduo que estava em falta. Então, ele seria excluído desse processo. Me parece um pouco perverso isso, né? Mas era a forma como eles concebiam. Vale a gente lembrar que quando Gamaliel, né, que foi o grande mestre de Paulo, chega à Casa do Caminho para conhecer de perto o trabalho que os primeiros cristãos estavam desenvolvendo, ele se assusta com o quê? Vocês lembram dessa passagem? Uma das passagens mais bonitas. Ele encontra um antigo patrício, uma pessoa que era riquíssima naquela comunidade, na Palestina, mas que, devido à senilidade dele e um quadro de adoecimento físico, ele foi escanteado. Tu não pertence mais à sociedade judaica, não nas condições em que nós concebemos a virilidade, a religiosidade, né? E ao ver aquele cuidado, ele percebeu há alguma coisa errada na compreensão do que seja esse reino, do que sejam essas promessas, né, ao povo eleito. Então, essa aqui é uma famosa passagem em Jesus, que essa fala ela é dita no momento em que ele está com Pilatos, né, em frente à multidão que pede a morte de Jesus e a liberação de Barrabás, e Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. A primeira vez que eu passei a estudar isso, eu sempre, antes de ser espírita, eu concebia de fato alguma coisa que fosse extracorpórea, né? A concepção tradicional, né, cristã, de um mundo de delícias, ou um mundo de felicidade que aguarda aquele que foi um cristão verdadeiro na Terra, né? Quando me tornei espírita, lendo isso, eu pensei, antes de fazer uma leitura psicológica, né, a questão da interioridade. O meu reino não é deste mundo. E eu pensei, do que ele está falando exatamente, né? Porque eu pensava assim, se ser espírita é se fazer presente na sociedade e torná-la melhor, e o mundo evolui, até que ponto esse reino está sendo construído na Terra também, né? Percebo que existe uma perspectiva de compreensão da evolução do nosso orbe que pode sim colocá-lo em condições, né, melhores e que se aproxima desse reino prometido. Então perceba que excluir a possibilidade de que o reino é uma coisa concreta, já tem um problema aí, porque ela faz sentido para mim, né? Então, reino de Deus, reino dos céus, é alguma coisa no presente ou uma coisa para o futuro, né? Para os judeus, eles acreditavam que era uma coisa para o futuro. Para Jesus, ele questiona esse princípio e fala assim, na verdade, não. Na verdade, o reino dos céus, ele é presente, ele é futuro. E aí passou a dar um nó na cabeça das pessoas. Porque ele mostra o quê? Por que ele é presente? Eu não sei se é o próximo slide, né? Desculpa, vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos deixar as perguntas para a gente pensar um pouquinho. Então, sendo presente o futuro, para Jesus era uma coisa que acontecia naquele momento, naquela hora, entre as pessoas, dentro delas, né? Mas também era uma construção para o futuro. É como se a gente construísse um edifício e a base é o agora, né? Olha que interessante o campo da responsabilidade que a gente acaba desenvolvendo, né? Na Terra ou no plano espiritual, né? Acredito eu que se o nascedouro das nossas ações é interior, a gente sabe então que esse reino dos céus ele vai se plasmar ou vai se desenvolver pelas nossas ações, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Plano físico, plano psíquico, essa noção, né, do nosso mundo de relação com o outro e com o mundo, e o desenvolvimento disso dentro de nós. Essa noção de ser algo interior a nós, isso foi catapultado, impulsionado com mais intensidade na doutrina espírita. Por quê? Porque se na primeira revelação ao povo israelita, você tinha uma representação em 2 tábuas, né? Você tinha um componente físico a ser venerado e obedecido. A segunda revelação, o que você tem? Você tem um homem, representação em um ser humano vivo, que é Jesus. E na terceira, o que ele fala? O que ele fala, gente, da lei divina? Nós temos as 2 tábuas em Moisés, os mandamentos. Temos depois Jesus, e depois é para onde a lei divina? Hã? E aí?
o Espiritismo, a interioridade. É como se falasse assim, olha, referência religiosa externa para a vivência da religiosidade, depois uma referência humana de um espírito da envergadura de Jesus, e depois não, na verdade está dentro de ti, é dentro de você que está a lei. Perceba então que tem um movimento de fora para dentro e que alcança isso, né? A noção do reino de Deus para dentro da nossa psique. E aí, uma outra passagem de Jesus que está lá em Lucas, ele fala assim, que já é uma outra apreensão. Né? Antes ele falava que ele falou com Pilatos, o meu reino é deste mundo, agora ele fala nessa passagem em Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, perceba, quando vem, eles estão na expectativa. É essa noção que vai vir uma coisa estática e vai sobrepor e vai se instituir. Emmanuel fala muito bem sobre isso, que as chamadas expectativas messiânicas. E aí havia uma divergência entre os profetas do Antigo Testamento sobre quais seriam os caracteres desse, né, profeta que viria libertar Israel. A gente sabe que essa pessoa era Jesus, mas eles não compreenderam a mensagem. Diz Emmanuel que eles esperavam que viesse alguém. Viesse uma pessoa representada como fosse um general, né, que viesse tomar o poder do Império Romano e repassá-lo para a comunidade e para o povo israelita. Então, quando ele vê assim, vem o reino de Deus, diz Jesus, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa interessante. Então, aqui ele fala isso, está dentro dentro de nós, mas ao mesmo tempo ele fala que o reino de Deus não é deste mundo, meu reino é deste mundo. Eu fico pensando ao povo judaico à época, os nós que isso dava para compreender o que de fato estava acontecendo, o que ele queria dizer. O que é curioso aqui é que a gente fizer uma leitura literal do texto, a gente vai se embananar. Porque a noção de que o reino de Deus não vem de modo visível é como se dissesse assim, não é possível aperfeiçoar as coletividades da Terra, do ponto de vista físico, para alcançar uma maior perfectibilidade das suas instituições, de suas sociedades, de suas comunidades. Então, a gente não pode ler isso aqui de forma literal, não. Então, não é nada aqui na Terra. É também, mas ele está dizendo aqui o quê? Aqui, gente, é uma discussão teológica. Se ele fala que virá de modo visível, ele está confirmando a proposta judaica. Esse que é o problema. Então, ele precisa mostrar o quê? Um outro lado dessa dimensão que é muito mais profunda, que é essa dimensão eterna do reino de Deus. Então, está dentro de vós. Esse dentro mostra a interioridade de como se desenvolve o reino de Deus, mas que se transplanta todos os dias, todas as horas nas nossas relações. Essa aqui é uma outra tradução. Tá? A tradução anterior é a tradução que eu peguei do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Aqui é uma outra tradução que eu achei. No meio de vós. É interessante que esse no meio de vós, para mim, institui uma coisa muito interessante, que é o reino de Deus, então, ele é fora, né? Ele está algo mais além para o futuro, como fala Jesus, está no presente, se desenvolvendo dentro de mim, mas ele essencialmente se desenvolve no mundo de relação. Aí vem a pergunta, o quão qualitativo é a nossa vivência de amor, ou de caridade, ou de benevolência, ou de paciência, ou de tolerância, né? Na relação com o outro. E aí, eu acho que está dizendo o seguinte, o quanto mais você for capaz de exercer essas virtudes, ou de um sentido mais evangélico, as bem-aventuranças, com o outro, você está vivendo a excelência do reino dos céus. Então, há um texto do Humberto de Campos, em que ele relata um momento em que Jesus está conversando com Zacarias, que é um carpinteiro, e Jesus fala que o caminho para o reino, a gente transforma para algo dinâmico, algo que se constrói ao longo da trajetória evolutiva, né? Entre vós, a questão da dialogicidade entre as pessoas, isso aqui é muito importante, gente. Para mim, eu já falei isso em outros momentos, em alguns estudos, que a excelência do Evangelho não é apenas a sua interioridade sozinho fazendo a sua prece. É a excelência de como você vive isso nas suas relações.
O quanto mais nós investigarmos, por exemplo, os detalhes de como Jesus atuava, o como ele ministrava, como ele conseguia estar presente de fato em espírito, né, em alma, junto às pessoas, a gente percebe o quanto ele era devotado àquela circunstância, mesmo que indiretamente, né? A mulher que sangrava, que o toca sem o saber, né, é tocada por uma virtude, um fluido dele, né? Mas, por excelência, era uma pessoa que se fazia muito presente, o Espírito venerando como ele. Então, a gente pode dizer, em uma síntese, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, numa concepção espírita, integra vivências interpessoais cada vez mais amorosas, uma interioridade da alma, que é a questão da nossa subjetividade sendo aí lapidada todos os dias, para a gente ser uma alma mais aprimorada, o aperfeiçoamento físico e moral da Terra, né? Se nós excluíssemos o terceiro item, a gente, de alguma forma, deixaria de pensar as responsabilidades objetivas que nós temos com o mundo quando estamos encarnados. E esse ponto que eu quero mostrar para vocês agora em diante. Para vocês terem uma ideia, depois que Jesus veio e deixou a sua mensagem, após as primeiras comunidades cristãs, nasce um problema, né? Surge uma teologia cristã que passa, na verdade, a ser uma água comum e contaminada por problemas conceituais e doutrinários. O que é essa visão teológica cristã que nasce lá nos primeiros séculos e vai prosseguir, gente, até o século XIX, do advento do Espiritismo? O que fala essa visão teológica? Ela fala o seguinte, que o mundo se transforma como um lugar secundário, desnecessário à nossa presença objetiva e que perturba o espírito. Essa concepção, na verdade, é uma concepção judaica. Porque se nós lembrarmos, o que o judaísmo, muitos judeus acreditavam? Se uma pessoa doente se aproxima de mim, um leproso, para me tocar, ou um pecador ou uma pecadora me tocar, eu vou ficar doente. O que Jesus mostra? Ao contrário, o são toca o doente e o cura, né? Para vocês terem uma ideia, até o 3º século antes de Cristo, como é que eram vistos os médicos, né? Os médicos eram vistos como pessoas que não deveriam interferir na vida social, por quê? A relação da cura é com o divino. Se a pessoa adoecer e procurar um médico, ela está mostrando tanto uma fraqueza física quanto espiritual. Com o tempo, os médicos passaram a ter uma importância tão grande quanto os doutores da lei na comunidade judaica, mas inicialmente essa era a percepção que eles tinham, né? E o mundo deve ser desprezado e até mesmo odiado. Pessoal, já fizeram uma reflexão de quantas vezes a gente às vezes está assistindo notícias televisivas, ou vendo fatos sociais, e a gente se amargura ou se irrita e tem vontade de não mais estar em contato com essa realidade? É uma reação natural de ressentimento ou de desgosto, né? Porque aquilo que nos escapa a possibilidade de resolução, e tem coisas que nós não podemos resolver sozinhos, né? Faz com que a gente possa ter esse movimento de afastamento dessa realidade, né? E essa era a concepção que eles tinham. Bem, essa visão que nasce lá no princípio, nos primeiros séculos, depois de Cristo, acontece que ela alcança um cume, que é a ignorância do medievalismo, que é essa noção de completo insulamento em relação à realidade social, de afastamento dos problemas, e aí vem um estímulo à renúncia ao mundo e entrega do corpo ao abandono e a doenças. O que era isso? Quando o poder, né, das instituições cristãs se casa com o poder temporal do mundo, existe uma necessidade de controle social dos cristãos. Então, pensa assim, se nós incutirmos nessas pessoas de que estar doente, ou passar a vida doente, né, é bom você passar por isso, né? Aguenta firme, né? Porque existe um reino dos céus esperando você por uma coisa melhor, né?
Então, as pessoas passam a cultivar o quê? Um autoabandono, né? Nossa, que bom que estou doente. Isso, gente, ideologicamente, foi um controle social severíssimo. Isso é tão forte de que, quando há ruptura, a minha ligação com o divino é por meio de autoridades eclesiais, qual que é o problema desse discurso? Basta que ela vai buscar o perdão para mim, ela vai buscar perante a divindade, né, a resolução dos meus pecados. Olha o grau de passividade em que a comunidade e uma sociedade cristã foi colocada. Mas qual que é o interesse por trás disso? Privilégios, né? Exclusão social, questões de classe. Então percebam que esse discurso ele vai peregrinar durante muitos séculos, até chegar ao quê? No século XIX. Mas eu peguei algumas coisas interessantes para a gente ver como, na verdade, a gente consegue. Então, a promessa era essa. Viva isso. É engraçado pensar alguém, né? Rico, empoderado, com uma autoridade eclesiástica, e dizendo para um miserável, né, aguenta aí que a vida é assim mesmo, né? Porque existe uma glória celeste aguardando você, né? Então, Joana de Ângeles traz isso que eu vejo até muitas vezes nós espíritos dizendo essa questão, né? O mundo como um vale de lágrimas. O sofrimento, de fato, gente, ainda no mundo que a gente vive, ele é muito grande. Só que essa concepção, ela é transitória, né? E não apenas transitória. Se nós passarmos a alimentar essa concepção, nós estamos repercutindo o quê? Essa ancestralidade dessa ideologia cristã primeira que surge e que turva a mensagem. Aí a pergunta, né? Será que esta visão teológica ancestral, quanto a esse significado negativo do mundo, ainda se faz presente na vivência religiosa cristã? Nossa, demais. Né? Demais. Né? E nós, espíritos, temos que ter muito cuidado para não cairmos nesse negativismo. Porque muitas vezes, eu lembro que, conversando com algumas pessoas a respeito do momento que a gente está vivendo, dos problemas, né, da vida, da sociedade, eu vi as pessoas repetindo como um padrão: Jesus está no leme. Que é um trecho, uma mensagem presente em várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, quando o Divaldo Franco vem dar a mensagem, né, no Conselho Federativo Nacional. E as pessoas passam a usar esse chavão como um lava-mãos. Né? Jesus está no leme. Tá, mas eu sei, ele sempre esteve no leme, ele sempre governou o nosso orbe. E a nossa responsabilidade? Né? Eu vejo que existe em nós, muitas vezes, um escapismo para não tatearmos as sombras do mundo, que cabe a nós, junto à coletividade, buscarmos resolução. Então, o mundo possui dor, né, de um perturbador para o espírito, algo secundário à vida. Aí eu coloquei aqui uma passagem de Joana. O mundo examinado sobre a ótica teológica à luz da psicologia profunda é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Veja que existe uma lógica otimista, né? O mundo deve ser desprezado e até mesmo odiado. Aí eu peguei uma passagem muito linda de Jesus que ele fala: o campo é o mundo. Tinha algo hoje na mensagem que você leu a respeito disso, do campo, né, do mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. Estímulo à renúncia ao mundo, entrega ao corpo ao abandono e enfermidades. Muitas pessoas não percebem esse item em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, gente, esse item 11, cuidai do corpo e do espírito, que é um texto de Kardec a respeito dessa questão, ele faz um resgate histórico de que muitas práticas de maceração do corpo, de automutilação, como forma de você ter uma ascendência espiritual, é equivocada. E é interessante porque esse é o último item do capítulo 17. Como se chama o capítulo 17? É interessante porque ele escolheu, gente, um capítulo para colocar esse item, que parece que não tem a ver, mas ele é necessário para a gente compreender a unidade que é espírito, perispírito e corpo. É o capítulo Sede Perfeitos. Né? Então, essa ideia da pessoa achar, né, de
de deixar o corpo ao abandono, né? Acreditar que certas enfermidades, certas doenças, seja ela no campo físico ou psíquico, são um movimento necessário, ou que ela tem que ficar estática e passiva a essa condição. Isso tem que ser superado pelo nosso pensamento. Muito bem. Agora vem uma parte interessante. Eu, pesquisando no Evangelho, eu selecionei, gente, 4 passagens dos Evangelhos. São pequenos fragmentos de histórias que mostram, na verdade, a realeza da presença amorosa de Jesus quando esteve conosco fisicamente. Para mim, essa é uma lição em relação a esses episódios que eu vou mostrar para vocês, de que toda vez que tivermos uma dúvida sobre a nossa presença no mundo, do que fazer, retornemos ao Evangelho, para ver como Jesus se comportava, né? Vamos lá. Eu peguei... São 4 passagens. Consegue identificar algum? Acho que não, né? Acho que sim, né? Dá para a gente entender, sim. Vamos lá. Então, vamos começar. O encontro de Jesus com Nicodemos é a famosa passagem em João, em que, para a doutrina espírita, há uma explicitude. Sim, a reencarnação é um fato, né? O que é bonito dessa passagem, gente, é que quem já leu isso em detalhes, e até nas obras de Amélia Rodrigues, ou do próprio Humberto de Campos, sabe que existe ali minúcias desse encontro que a passagem evangélica não apresenta. E o que é interessante desse encontro? É que toda a fala de Nicodemos fazendo perguntas, eu não ia colocar o texto inteiro aqui, é mais uma reflexão mais generalista sobre a passagem, para mostrar que ele trazia, gente, elementos doutrinários da época. Para quem não sabe, existiam correntes dentro da doutrina judaica que acreditavam na reencarnação. Outros não acreditavam. Se Nicodemos era um dos 72 doutores da lei, ele sabia disso. Então, aquela história é como se estivesse jogando um verde, né? Como assim que é possível a um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe? Ele já sabe a resposta. O teste dele é, será que esse homem diz realmente ele é quem ele é? Né? E é interessante que Jesus vai com toda a paciência respondendo aquilo, né? Mostrando toda uma preocupação didática de mostrar a Nicodemos os fatos relacionados a essas passagens que ele trazia a lume para Jesus, né? Essa passagem, gente, demandou um pouco mais de tempo para uma compreensão mais precisa. E aqui é a chamada passagem que Jesus está no templo, né? Está acontecendo, né? É uma cena que envolve aqueles períodos culturais da época em que as pessoas faziam as suas oferendas no templo, né? E a chamada expulsão dos vendilhões do templo é uma passagem muito interessante. E aqui é apenas uma possível representação imagética, que a gente não sabe como foi, né? Mas o que o texto nos fala? Jesus em nenhum momento bateu em ninguém, né? O fato de ter feito, né, com uma corda, uma espécie de um açoite, ele em nenhum momento no texto aparece que ele agrediu alguém, mas ele derruba algumas barracas. E particularmente no texto em Marcos, 2 coisas aparecem. Jesus derruba as barracas que vendiam pombos, né? E a segunda questão que aparece apenas em Marcos é uma das poucas passagens do Evangelho em que explicitamente os fariseus falam, precisamos matar esse homem. Essa passagem, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é bem curtinha, né? Desdobrá-la me mostrou uma coisa muito profunda da ação de Se você fosse muito pobre na comunidade judaica, mas muito pobre mesmo, como a viúva, do óbolo da viúva, você no máximo conseguiria comprar um pequeno pássaro, né? Se você fosse muito rico, tu compraria um boi, né? Tu compraria algum animal maior, para que ele fosse serviço de oferenda naquele momento.
Então percebo que existia uma espécie de um espetáculo social, né? As pessoas chegavam às vezes com 2 pombos na mão, é o que ela podia oferecer, e percebo que de alguma forma é uma repetição a seu tempo daquilo que foi chamada a venda das indulgências, né? Na história cristã. Então, a pessoa comprava a presença divina para si por meio dessas ofertas, né? Por que Jesus derrubou a barraca de pombos? Né? Por que ele não foi lá e expulsou, por exemplo, os bois? Nessa passagem, para mim, gente, existe uma crítica social, assim, certeira, né? Ele percebia o quê? O uso econômico da religiosidade. Ele percebia as pessoas sendo exploradas economicamente para ter acesso ao divino, que o acesso é pelo coração, né? Sendo exploradas assim. Você quer ter acesso ao divino? Pague por isso. E o que ele percebia? Que os pobres, ou os mais excluídos, eram as pessoas que eram mais exploradas. A reação de ameaça à morte a Jesus, gente, é o quê? Retraduzindo, né? Esse homem está colocando sob xeque todo o edifício em que a gente ganha dinheiro aqui nesse templo, né? Então, as pessoas acham assim, Jesus nunca foi político. Ah, não foi? O que foi isso, então? Gente, é uma ação, assim, certeira, como fez Lutero em relação às indulgências. É um questionamento sobre a política econômica da religião judaica. Jesus na casa de Simão, o fariseu, né? Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Isso já está bem explorado em obras de um autor chamado Kenneth Bailey. Não sei se vocês conhecem esse autor. Ele morou por 30 anos, né, lá na região da Palestina e foi capaz de encontrar em países como a Síria, comunidades que ainda viviam como na época de Jesus. Então, os traços culturais eram muito próximos. Então, ele conseguiu, às vezes, fazer uma investigação sócio-histórica da época de Jesus nessas comunidades. Mesmos ritos, mesmos valores muito próximos, né? O que acontece nessa situação aqui que é interessante? Jesus, na envergadura que ele era, ele sabia quem era Simão o fariseu. Vocês iriam à casa de alguém em que vocês seriam destratados? Se prepara que esse cara ele vai tentar te humilhar. Vale a pena? É uma pergunta que eu me faço. Vale a pena estar com pessoas que a gente sabe antecipadamente vão tentar nos prejudicar? Olha a noção do movimento sacrificial que a gente tem em relação à vida, de fazer, né, essa representação da cruz pessoal em favor de todos, né? Então, Jesus sabia quem era esse homem. E esse homem vai quebrar todos os protocolos relacionados a como se recebe uma pessoa bem à época, né? Já existem outros palestrantes que já exploraram isso de forma muito sublime, mas é interessante como Jesus sabia que a cada circunstância que ele fosse convocado a se fazer presente, era sempre um movimento. Eu vou ensinar alguma coisa para essas pessoas. Olá, tudo bem? Para a gente encerrar, rapidamente, essa passagem, quando o tempo está terminando, Maria de Magdala. Essa aqui é uma pintura de um pintor bem conhecido, chamado Antônio Cizeri. Depois vocês procurem, porque tem muitas pinturas dessa época do Cristo. Aqui é Maria Madalena saindo da tumba de Jesus, né? Por que Maria de Magdala ela é importante para a gente nesse momento, gente? Porque, na verdade, Maria de Magdala ela aparece nesse momento aqui na casa de Simão o fariseu. Historicamente, as pessoas que estudam o Novo Testamento nunca souberam definir se, de fato, aquela mulher que vai até Jesus nesse jantar aqui e lava os pés dele com os cabelos e com lágrimas, era Maria de Madalena. Mas hoje se sabe que sim, era ela, né? A literatura espírita nos mostra isso. E o que é importante a gente tratar da presença dessa mulher nesse evento? Quando ela chega, ela causa um estardalhaço, porque as pessoas percebem ela chegando, sabiam quem ela era. E o mais grave, Simão o fariseu era um de seus clientes, porque ela era uma prostituta muito rica.
e ele percebe a audácia dela de querer entrar naquele momento, naquele jantar oferecido a Jesus, ele tem o ímpeto de reagir, fazer algo contra ela, mas ele percebe, eu conheço essa mulher, ela vai reagir também. Então, deixa ela aí e vê o que acontece. E aí vem a cena que, segundo Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, é o que acaba com a refeição. Ela se aproxima de Jesus, né? Por trás. A disposição antigamente, para quem não conhece, é bem interessante isso. Você tinha mesas aos centros baixos e as pessoas deitavam em divãs e ficavam com os pés para fora, deitados, se alimentando. É nessa oportunidade que Maria de Magdala se aproxima de Jesus, né? Ela está toda destrambelhada, muito, muito perturbada espiritualmente, porque ela já havia tido um contato com Jesus. E ela se agacha e a famosa cena acontece. Ela está chorando, as lágrimas estão caindo nos pés de Jesus. Ela pega o cabelo, passa nos pés de Jesus, e depois traz um unguento caríssimo que ela usava, né, para outras questões, e faz essa limpeza dos pés de Jesus. O que é escandaloso nisso para a cultura judaica da época? Primeiro, os pés eram a parte mais imunda do corpo, né? Alguém vir tocar nos seus pés, né? A outra questão era, o que uma mulher está fazendo sem ser autorizada a entrar naquela casa? Maria de Magdala, na verdade, corre o risco de ser apedrejada naquela hora. Ela poderia morrer pelas mãos daqueles homens que estavam lá dentro, mas ela resolveu arriscar. E aí vem a parte que eu acho que toca num cerne que é muito complicado até hoje, que diz respeito à nossa sexualidade, né? Para quem não sabe, gente, o cabelo de uma mulher à época de Jesus era algo muito vinculado à sexualidade. Século XX, 2000 anos depois, a mulher fazer isso com o cabelo, né? Que tem algo de sensual muitas vezes nisso, ou soltar o cabelo, era algo que a mulher fazia na intimidade, no quarto com o marido. Olha o que ela está fazendo. Ela está pegando o cabelo dela, que é um símbolo da sexualidade feminina na época. Está limpando os pés dele, né? Imagina o escândalo disso. Então percebam que nós temos um conjunto de situações, e existem diversas outras, que mostram a atuação de Jesus de forma ativa, propositiva, e que, sem dúvida, colocava em xeque a cultura da sua época. Então a gente tem com Nicodemos, né, um diálogo de tolerância religiosa. Nós temos com os vendilhões do templo política e religiosidade. Nós temos com Simão a convivência social e as questões de classe. E nós temos com Magdala sexualidade e papéis de gênero. Gente, esses temas são temas contemporâneos, né? Se nós quisermos, de alguma forma, viver a experiência cristã por excelência no mundo de hoje, a gente tem que estar atento que Jesus confrontou certos status quo de sua época. Por quê? Porque ele percebia que existiam verdades maiores, né, do que aquelas postas socialmente. Particularmente em relação a Magdala, o que chama a atenção para mim aqui? É que, na verdade, ela estava apresentando, como é que eu vou dizer assim para vocês? Jesus, na verdade, mostrava o quê? Para além das convenções sociais, para além desse papel subalterno que a mulher é colocada socialmente na sociedade judaica, existe uma relação de amorosidade entre as almas que tem que ser alimentada. Então ele passa por cima de todos esses valores transitórios e mostra o quê? Algo de mais profundo, ainda que as pessoas não percebessem o que estava acontecendo. Não é interessante isso? E nos cabe aqui, por exemplo, pensar diversas outras passagens que são muito marcantes, né, relacionadas a essa questão. Então, são contemporâneos, né, o quanto esses temas permanecem contemporâneos. E aí vem esse desafio do hoje, né, que é buscarmos o nosso caminho pessoal, né, para desenvolver esse reino de Deus dentro de nós, nas nossas relações e da nossa participação na sociedade. Mas vem aqui algo que a Joana de Anjos trabalha, que é o famoso mas. Na passagem O Reino, do livro
Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela mostra o seguinte, diversas passagens em que os homens, à sua época, encontravam Jesus e diziam: eu quero muito seguir você, eu quero estar ao teu lado, eu quero viver essa experiência religiosa, quero te acompanhar, quero abdicar do mundo, mas nós vivemos isso até hoje, gente. As nossas expectativas em relação ao desejo de estar mais próximos de Jesus envolve uma trama de enfrentamento em relação às nossas questões mais profundas, né? No estudo que a gente tem feito aqui, ministrado pelo nosso irmão Daniel, tem mostrado toda essa conjectura psicológica que é complexa, que é delicada, que pertence a todos nós, mas nós temos as ferramentas, nós temos uma bússola, né? Nós temos um coração que brilha no alto e nos orienta para onde caminhar. A noção do mas é delicada porque, retomando essa noção, se eu percebo então que o reino dos céus é algo dentro de mim que eu desenvolvo, mas que eu desenvolvo dentro de mim na relação com o outro, e com a minha participação efetiva nos diversos papéis que eu desempenho na sociedade, quais são os mas que existem dentro de mim que estão impedindo que eu consiga, de fato, me fazer presente como Jesus fez presente à sua época, né? Porque eu percebo assim, quando eu fui buscar essas histórias, a impressão que tem é: como é capaz de estar, de amar como ele fez? É o nosso ideal, né? É uma força viva para nós, esse movimento. Então, a noção do mas não é repreensão. É uma noção de que temos limitações, temos dificuldades, e para resolvê-las, a gente precisa ter coragem para fazer esse movimento de mudança. Então, a gente sabe que o Espiritismo traz uma ressignificação do que a gente é, do porquê estamos no mundo, e qual o valor maior da vida, né? Para a gente encerrar, esse trechinho encerra o texto O Reino, de Joana de Ângeles, lá, Jesus, Evangelho da Psicologia Profunda, e ele respondeu a Pilatos: o meu reino é deste mundo, pondo ao alcance de todos aqueles que o desejem alcançar, havendo nascido na terra para dar o seu testemunho. A doutrina espírita, gente, passa para nós a responsabilidade sobre qualquer coisa da nossa vida. Isso é o que é o mais importante, né? Se existe, às vezes, uma religiosidade em nós ainda, e isso é importante a gente pensar, se nós somos espíritas hoje, com certeza a gente veio de outras agremiações no passado espiritual, também cristãs, mas não há como não termos escapado dessa herança atávica do que é ser cristão no mundo. Confesso a vocês que, nas reflexões que tenho feito com várias pessoas que pensam essas questões, nós precisamos ser mais ativos, precisamos ser mais presentes, precisamos manifestar mais em relação às coisas que estão presentes. Porque se Jesus o fez em relação a esses temas, o que nós estamos esperando? Há temas múltiplos esperando a nossa contribuição, a nossa reflexão da comunidade espírita. Eu encerro aqui, agradeço a vocês, e é isso. Muito obrigado.